Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Paula Ferreira, sou do canal Ateliê Doce Laçada e hoje eu vim trazer uma aula rapidinha para vocês, super delicada, super gostosa de fazer. Mas antes, já peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar as notificações, deixar um comentário, nem que seja um emoji, tá bom? Eu sempre peço esses passos para que o meu canal se engaje com outras pessoas, para que o meu canal chegue em outras pessoas. Isso é muito importante para mim e para o canal, tá? Então, bora lá! Eu vou falar primeiro dessa peça aqui, ó. Vou deixar essa daqui de lado para depois a gente conversar sobre ela. Eu resolvi fazer esse porta não, né, gente? Cobre-pote ou porta-copos, porque dá para utilizar ele também como porta-copo, se assim você preferir. Eu achei legal, gente, colocar assim em cima de um potinho para valorizar a peça, para valorizar um trabalho, para valorizar a venda, tá? Aqui dentro vocês podem colocar tanto geleia como docinhos. Vocês podem deixar isso como decoração na cozinha de vocês. Vocês podem entregar isso como lembrancinha num aniversário, num batizado, do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Ou mesmo, né, como eu disse, para deixar de decoração. Ele também, gente, pode ser um porta-copos, tá? Porque a gente faz ele circular, ó, tá bom? E aí, quem quiser fazer um porta-copos, fique à vontade também. É super simples de fazer, dá um charme na peça, faz com que valorize a peça que você vai vender, tá certo? Então, bora para nossa lista de materiais. A lista de materiais, gente, é pouca coisa, tá? Ah, detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse pote, ele tem capacidade para 100 ml, tá? Eu vou falar para vocês o diâmetro que tem aqui e o diâmetro que ficou a minha peça. O meu pote, ele tem um diâmetro, a tampa, gente, tá? De 6 centímetros, certo? A minha peça, ela ficou com o diâmetro, ó, de ponta a ponta, com 13 centímetros, tá? Então, essa quantidade de pontos e esse tamanho cabe num pote que tem a tampa de 6 centímetros, certo? Agora, vamos lá. Então, para essa peça, eu vou utilizar agulha, tesoura, agulha de 3,5 ou 3. Quem quiser maior, fique à vontade, quem quiser menor também. Linha amigurumi no tom rosa, tá? Esse daqui é o rosa chiclete. Eu vou fazer esse meu trabalho nesse tom que eu gosto bastante. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? A numeração da linha. E vou precisar também de um cordão, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó. Ou uma fita de cetim, ou um cordão de cetim, ou um cordão de correntinhas também de amigurumi. Aí vocês usem a criatividade de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bora para nossa peça. Eu vou iniciar um anel mágico com 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Esse primeiro aqui eu nunca conto, que ele é o meu nozinho inicial. Vou contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajusto o anel mágico, não precisa ajustar muito, depois a gente faz isso. No meu primeiro pontinho aqui da minha próxima carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo.
Vou subir aqui 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e nesse mesmo ponto eu faço mais um ponto alto. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, que vai me totalizar 20 pontos altos, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazendo aumentos por toda esta volta. 2 pontos altos em cada ponto de base. Uma dica, tenta deixar esse ponto alto mais leve, mais solto, mais alongado, tá? Para a peça ficar bem bonita. E sempre, pessoal, que eu termino uma volta, eu sempre conto a carreira, porque às vezes a gente tá tão no automático que falta um pontinho ou outro, tá? Ou a gente faz às vezes ponto a mais, ou a gente faz ponto a menos. Então, toda finalização de carreira eu sempre conto, tá? Inclusive para boneca, né? Quando eu faço minhas bonecas, eu sempre conto para não me perder ali na contagem. Então, vamos lá. Aqui, ó, lembra que tem aquelas 2 correntinhas que a gente subiu para dar altura de um ponto? Eu vou ignorar isso daqui. Eu vou fazer um ponto alto bem aqui em cima, ó. Certo? E vou fechar aqui, ó, na correntinha do ponto alto. Certo? E agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certinho. Fechei aqui com ponto baixíssimo, certo? Vou subir 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto no meu ponto seguinte. Então, a gente ficou como se fosse 2 pontos altos, um do ladinho do outro. Faço 2 correntinhas, no meu próximo ponto, um ponto alto. Sem pular ponto de base nenhum, tá? No meu próximo ponto, mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, novamente, um ponto alto no meu ponto de base. Mais um ponto alto. Esses pontos altos aqui, ó, eles não são aumentos, tá? É um ponto alto num ponto de base, outro ponto alto no outro ponto de base. Separo eles com 2 correntinhas e vou seguir assim toda a minha carreira. 2 correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntinhas, um ponto alto e mais um ponto alto no ponto de base seguinte. E é assim que está ficando a minha peça. Depois a gente vai fechar o anel mágico. Então, eu vou seguir aqui fazendo essa sequência. Sempre alongando o meu fio, o meu ponto, procurando deixar eles todos do mesmo formato. Pronto, cheguei aqui, certo? Na minha última sequência. E aqui a gente ficou com aquelas 2 correntinhas que a gente subiu, certo? Eu vou fazer minhas 2 últimas correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui em cima dessas 2 correntinhas. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo.
Por que que eu sempre faço, gente, em cima das correntinhas? Porque se eu não faço um ponto alto aqui, sei lá, eu acho que fica estranho. Ó, tá vendo? Parece que faltou coisa, parece que o ponto tá errado. Então, eu sempre faço bem justinho aqui, ó, tá? E já fecho aqui com ponto baixíssimo no meu próximo ponto, certo? Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro do meu espaço. Fechei aqui, é só eu fazer isso aqui, tá? Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto. Vou fazer mais 2 correntinhas de espaço e vou fazer 2 pontos altos. Tudo dentro daquele espaço, tá? Ó. Sem pular nenhuma correntinha, sem fazer nenhuma correntinha de espaço, eu já venho para o meu próximo espaço. Vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Reparem que aqui a gente fez só um, tá? Na hora que a gente finalizar, a gente coloca o outro. Novamente, dentro do espaço, vou fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sem fazer nenhuma correntinha de espaço, novamente vou para dentro daquele espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. É isso, é dessa maneira que tá ficando. Eu vou continuar a minha sequência até o final da carreira. E aí, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Cheguei aqui na minha última sequência, aqui dentro ficou faltando um ponto alto. Vou fazer meu ponto alto aqui. Vou contar 1, 2 correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aí, aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, dentro do mesmo espacinho. Certo? Assim, ó. Aí, eu vou fazer aqui dentro, ó, entre um leque e outro, a gente também tem um espaço, ó, tá? Aqui, aqui. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Não fiz nenhuma correntinha de separação. Vou pro meu próximo espaço do meu leque e vou fazer mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. O meu próximo espacinho, que é um espaço entre os leques, eu vou fazer um ponto alto, certo? Próximo espaço, que é dentro do leque, eu vou fazer mais um leque. Então, dentro dos leques, a gente vai fazer sempre leques. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E nesse espaço aqui, entre um leque e outro, um ponto alto. Aqui a gente não faz correntinhas de separação. As únicas correntinhas de separações é nos leques, tá? Que a gente faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, vamos lá.
Vou seguir aqui a minha sequência. E sigam aí de vocês até o final da carreira pra gente voltar. E a gente já tá quase finalizando a nossa peça. Essa peça é muito simples de fazer, muito delicada e deixa a sua peça com um charminho a mais. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou contar 1, 2, 3, fechar minha carreira com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para dentro do meu espacinho do leque, tá? Cheguei aqui dentro do espacinho do meu leque, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto e vou fazer mais 6 pontos altos aqui dentro do leque. Então, vamos lá. Que vai dar um total de 7, tá? Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui em cima desse ponto alto que a gente tem aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer dentro, novamente, desse leque, 8 pontos altos. A gente fez 7 aqui, porque depois a gente vai terminar no final da carreira. Mas dentro de cada leque, são 8 pontos altos. Três, 4, 5, 6, 7, 8. No meu ponto alto que eu tenho aqui de separação, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, dentro do leque, 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Em cima do meu ponto alto de separação, um ponto baixíssimo. E eu vou seguir assim até o final da minha carreira. Eu vou adiantar e volto para a gente dar continuidade. Cheguei aqui, gente, fiz o último ponto baixíssimo em cima daquele ponto alto. Aqui dentro ficou faltando um ponto alto. Eu vou fazer meu ponto alto aqui, certo? E agora, eu vou fechar com uma falsa correntinha. Pera aí. A gente vai passar uma carreira todinha em ponto baixo, certo? Agora, aqui em cima. Se vocês forem continuar com a mesma cor, vocês vão fazer o seguinte. Fecha aqui com ponto baixíssimo e já inicia fazendo pontos baixos em cima das laçadinhas de trás do ponto, em todos os pontinhos. Quem quiser fazer com a linha Encanto, para ficar um pouco mais charmosa a peça, deixa eu achar a ponta da minha linha, porque a minha linha, gente... Fui pegar ela desenrolou toda. Pera aí que eu tô achando aqui, gente, a pontinha. Ô, minha filha, achei. Quem quiser fazer com a linha Encanto, essa minha linha aqui não é a Slim, tá? Vai fazer o seguinte. Corta aqui com uns 15 centímetros o fio. Traz ele aqui pra frente. E a gente vai fazer uma falsa correntinha. Vamos lá. É assim, ó.
Introduzo minha agulha aqui no meu ponto alto. Levo esse fio lá para trás. Introduzo aqui dentro desse ponto alto aqui anterior. Ó. E a gente formou uma falsa correntinha, certo? Certo, tá? Depois a gente vai amarrar aqui atrás. Deixa eu já fazer isso. Eu esqueci, pessoal, minha agulha de tapeçaria. Então, eu vou fechar com uma agulha de crochê mais fininha. Lembrando, gente, que a linha Encanto, ela é um encanto. Mas ela, gente, dá trabalho, hein? Meu Deus do céu. Não trabalho pra fazer, trabalho pra gente armazenar ela. A minha tava bonitinha, bonitinha. O que eu fiz? Puxei, nem percebi que tava puxando. Ela desmanchou toda, quase saiu toda do rolo. Mas o bom é que ela não enrosca, ela não dá nozinhos. Dá pra gente guardar novamente bonitinho. Então, pronto. Finalizei, fechei aqui atrás. Depois a gente vai cortar esses fiozinhos aqui, tá? Deixa eu já dar um nozinho nesse daqui, ó. Do começo do trabalho. Sempre, gente, tenta esconder o máximo a linha, tá? Pra ficar bonito o trabalho de vocês. Aqui eu acabo fazendo mais rapidinho, pra não demorar muito a aula. Mas quanto mais vocês esconderem esses fios, mais bonita fica a peça de vocês, tá? Ó, tá vendo? Meu, tá aparecendo aqui, ó. Depois eu vou desmanchar aqui e vou esconder novamente, porque não fica legal, tá? Então, aqui a gente pode começar em qualquer lugar, né? Porque a gente finalizou. Eu vou iniciar aqui, ó, em qualquer pontinho. Vou iniciar num pontinho aqui, ó, num ponto baixíssimo. Porque a gente vai crochetar todos os pontos, tá? Já vou trazer a minha linha aqui pra frente, faço uma correntinha. No mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer pontos baixos, já tô arrematando esse fio do início, tá? Lembrando que a gente vai fazer pontos baixos somente na alcinha de trás do ponto de base. A minha outra peça, eu fiz todinha na cor da linha, tá? Eu não troquei. Mas essa daqui eu trouxe uma opção para vocês, tá? Então, em todos os pontinhos que eu tenho de base, eu vou fazer os meus pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás do ponto, e eu já estou arrematando o meu fio dourado do início. A linha Encanto, ela não tem só dourada, pessoal, ela tem umas cores lindas, tá? Metálicas, assim, eu acho bem bonito. E ela faz toda a diferença pra peça, tá? Não você hipócrita de falar que não faz. Faz sim, gente, principalmente se for pra vender, tá? Ela faz uma diferença bem legal. Ela dá um visual bem bonito. Só que ela é uma linha também, gente, que ela não é tão maleável, tá? Ela deixa a sua peça um pouco mais rígida, né? Então, tem aí os prós e os contra. Veja o que vocês querem da peça e façam. Ah, eu quero uma peça mais caidinha, mais fofinha, com menos... como é que se diz? Menos encorpada. Se vocês colocarem a linha slim, principalmente a linha slim não, desculpa. Se vocês colocarem a linha Encanto, principalmente essa que não é a slim, ela fica mais encorpada, tá? Eu até acho que pro porta-copos fica até melhor quando fica mais encorpadinho, tá bom? Mas, gente,
Eu sempre digo para vocês que isso aqui é uma ideia, tá? Façam aí do jeito que vocês quiserem. Se quiser colocar branco, se quiser colocar tom sobre tom, isso fica a critério de vocês. Essa linha aqui, gente, fica bem bonita. Essa linha Encanto. Vocês fazerem a carteirinha que eu vou trazer o modelo depois. Espera aí, gente. Isso. Eu vou trazer uma carteirinha para vocês colocarem cartões de crédito ou cartões de visita ou dinheiro, o que vocês quiserem colocar. Ela fica bem bonita fazer com essa linha, mas bem bonita mesmo. Se a minha linha, a quantidade da minha linha der, eu faço nela. Se não, eu faço na linha normal mesmo, que não deixa a desejar em nada. Mas é o que eu tô falando, claro que para vender, sempre a gente pode agregar alguma coisa na peça. Estou quase terminando. Essa linha aqui, a gente precisa firmar bem os nozinhos, porque ela é uma linha que escorrega demais. Então, quando você fecha um trabalho com ela, a gente precisa firmar bem os nozinhos, às vezes até queimar com o isqueiro, tá? Prontinho, gente. Agora eu vou cortar meu fio. Olha que rolo, gente. Mas ele é super fácil da gente tirar esses nós, tá? Vou cortar mais ou menos com uns 20 centímetros, para eu ter espaço para fazer os nozinhos, tá? Vou puxar aqui pra frente. Vou pular o meu ponto de base aqui, ó. Vou no próximo, introduzo a agulha, que eu vou fazer uma falsa correntinha. Levo lá pra trás. Introduzo novamente aqui onde eu saí. Ó, e fiz uma falsa correntinha, tá? Aqui, gente, o ideal é eu estar com a minha agulha de tapeçaria. E o ideal também é a gente finalizar esta linha em cima dela mesma, tá? Para não ficar mostrando atrás da linha rosa. Então, aqui, ó, com a agulha de tapeçaria, a gente vai passando esse fio em todos os pontinhos, tá? Gente, vale a pena pegar a agulha de tapeçaria. A minha não está aqui e não está perto de mim. Na verdade, nem está aqui onde eu estou. Mas depois eu vou passar todo mundo bem bonitinho, tá? Que é só uma demonstração. Então, vocês vão passar todo esse fio aqui, ó. Passa, gente, grande assim mesmo, tá? Tudinho aqui, ó. Pra ele ficar bem firme. Tá? Agora, esse daqui, gente, tá me incomodando deixar ele assim. Fica feio, gente. Parece uma peça mal acabada, tá? E a gente tem que fazer o mais caprichado possível para a pessoa que for receber essa peça ver o quanto a gente se dedicou para a peça, tá? Eu acho importante.
Quanto mais a gente for escondendo esse fiozinho, gente, porque essa peça aqui, às vezes a pessoa vai lavar se for um porta-copo, né? Então, a gente tem que ir escondendo bem o fiozinho, pra hora que a pessoa lavar não desmanchar. Esse daqui é o fiozinho que a gente foi arrematando lá do início, lembra? O que vocês podem fazer? Queimar ele, a pontinha, tá? Pra não ficar desfiando. Esse meu fio aqui, eu vou passar mais um pouquinho, porque eu vou cortar ele pra finalizar pra vocês a peça. Vou ter que cortar, senão ele vai ficar aqui atrapalhando eu finalizar a peça. Passa todinho esse fio por dentro, tá? Vocês vão ver como vai ficar diferente com a linha Encanto. E aí, aqui, se vocês quiserem fazer com a linha Encanto, cadê minha ponta? Que eu já perdi de novo. Ai, gente, meu Deus, me ajuda. Ó, minha filha, colabora, minha filha. Achei. Se vocês quiserem fazer um cordão com a linha Encanto, pode fazer, tá? Esse meu cordãozinho aqui, ó, eu vou medir ele aqui pra vocês. Esse meu cordãozinho, gente, tem 45 centímetros, tá? Quem quiser fazer com a linha Encanto, vamos lá, então. 45 centímetros. Sem apertar, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5... Eu fiz 90 correntinhas. Ou vocês façam 90 correntinhas, ou vocês vão medindo 45 centímetros, ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou fazer mais uma aqui pra finalizar. Vou cortar meu fio. Puxar bem meu nozinho aqui, do início também. E aí, antes de cortar esses fios aqui, eu vou passar aqui por dentro. O importante, pessoal, é vocês passarem com uma agulha de tapeçaria, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Então, a gente vai passar por dentro aqui, ó, dos nossos... Como é que fala? Dos nossos pontos altos. E sempre deixa o lado da correntinha bonitinho, ó, tá vendo? Ó, não deixa ele torto, não, deixa ele bonitinho. Tá bom? Já vou mostrar pra vocês certinho. Lembra que aqui a gente tem um ponto alto sozinho? É aqui dentro, ó, que a gente vai passar ele, tá? Se vocês estiverem com agulha de tapeçaria, fica mais fácil. Esse cordãozinho aqui, vocês também podem fazer de cordão de fita, de cetim, né? Fita não, gente, cordão de cetim. Se é cordão, não é fita. Ou com a mesma cor, né, da linha aqui em rosa, ou com a linha Encanto. Ou com as duas linhas. É assim que tá ficando. E aí, a gente vai completando aqui.
Se vocês repararem, eu deixei as minhas correntinhas todas bonitinhas, tudo pro lado do direito delas, tá? Ó, tá vendo? Elas estão pro lado direito, ó. Elas não ficaram torcidas. Aí, eu vou pôr aqui no meu potinho. E vou fechar. A gente vai arrumando. E aí, aqui, a gente dá um lacinho. A linha Encanto, gente, ela fica mais chatinha da gente dar o lacinho, da gente puxar, tá? Desculpe o barulho aí, pessoal. Aí, agora, depois que a gente fez isso aqui, que a gente deu o lacinho, aí a gente pode cortar o restante desse fiozinho aqui, ó. Pode cortar e queimar. Eu acho melhor queimar, tá? E aí, pra gente entregar, a gente sempre tem que arrumar bem bonitinho. Sempre fazer um carinho na peça. Ai, gente, que fofinho que ficou. Peraí, deixa eu ajeitar meu lacinho. Olha, gente, que gracinha que ficou. Então, essa aqui foi a opção com a linha Encanto. Esse daqui, a opção sem a linha. Uma opção para porta-copos. Uma opção para cobre-pote, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, eu vou trazer esta carteira aqui, ó. Deixa eu tirar daqui só um pouquinho. Olha que fofinha que ficou essa carteira, ó. Tem um botãozinho aqui, tá? Aqui tem uma divisão, aqui tem outra. Olha que ponto mais delicado, mais bonito, mais charmoso. Essa carteirinha, se eu tiver a quantidade de linha com a linha Encanto, eu vou fazer na linha Encanto, tá? Se não, eu vou trazer ela na linha Amigurumi mesmo. Eu tô apaixonada nessa carteirinha, gente. Pra dar de presente, final do ano, às vezes a gente tem na família, um monte de gente, né? Sei lá, 4, 5, 6, 7, 10 tia. E pra gente comprar presente pra todo mundo, é complicado, né, gente? E nada melhor do que ganhar um presente feito por vocês. Até um potinho desse aqui, ó, gente, com uma geleia, com docinhos, né? Vocês mesmos podem fazer a geleia aí de vocês e presentear a pessoa. Olha que gracinha, gente. Quem não vai amar um presente desse aqui, né? Então, é isso, tá bom? Próxima aula eu vou trazer a carteira, tá? Mais uma opção aí pro Natal. Ah, gente, o que fica legal vocês fazerem também? Vocês podem fazer o porta-copos em vermelho e a bordinha em dourado, tá? Pra decorar a mesa aí de Natal de vocês, tá bom? Então, gente, agora sim, acabamos a nossa aula. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar as notificações, deixar um emoji, um recadinho aí no comentário, nem que seja um emoji para mim. Isso já ajuda demais, tá?
faz com que o meu canal chegue em outras pessoas, que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e ele manda para outras pessoas. E toda vez que tiver vídeo novo, eles mandam para vocês também, tá bom? E tem aí a opção também de Valeu, que é um coraçãozinho, que tem alguns valores aí. Quem quiser colaborar com o canal, fique à vontade, tá bom? Então, pessoal, um beijo e até a nossa próxima aula.